Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre o pós-operatório em relação à cicatrização, em relação a qualquer cirurgia plástica, né? E por que eu tô querendo trazer esse tema específico? Porque às vezes a gente tem alguns pacientes que infelizmente evoluem de uma forma desfavorável no pós-operatório, muito relacionado ao seu processo individual de cicatrização. E por mais que a gente converse bastante no pré-operatório, que a gente explique, que a gente faça um termo de esclarecimento e que a gente fale sobre essa questão da cicatrização, de fazer um queloide, de ter algum problema em relação aos pontos e ter algum problema em relação à recuperação no pós-operatório, quando isso acontece, ninguém fica feliz, né? Obviamente, nem o paciente, nem a gente fica feliz por conta de um resultado que não depende nem da gente como cirurgião, nem do paciente como paciente. Por quê? Porque o processo de cicatrização, ele se dá no nível celular, ele se dá num processo ali de sinalizações específicas, de células específicas que vão levar à cicatrização dos tecidos. E não há um controle do paciente em relação a esse processo específico em nível celular. É óbvio que a gente faz algumas recomendações em relação à cinta, à faixa, em relação a cuidados com a cicatriz externamente, a limpeza, a asepsia, pomadas, algumas coisas para que a gente possa melhorar o aspecto final dessa cicatriz, mas a gente não consegue controlar como médico, como cirurgião, a gente não consegue controlar definitivamente o aspecto final que aquela cicatriz vai ter e que aquele processo de cicatrização como um todo vai ter. Por quê? Porque cada pessoa cicatriza de uma forma, cada paciente cicatriza de uma forma e cada indivíduo tem um processo de cicatrização único, exclusivo, que não depende nem dele, nem do cirurgião que fez a cirurgia. Então, se muitas vezes você tá com um problema no seu pós-operatório de uma cirurgia plástica relacionado a alguma falha de cicatrização, ou ponto que abriu, ou uma cicatriz que não está evoluindo bem, não necessariamente isso foi uma falha técnica ou uma falta de cuidado, né? Porque muitas vezes o paciente, até alguns pacientes não têm um cuidado adequado no pós-operatório, voltam para a atividade física precocemente, não usam cinta, não seguem as orientações e os cuidados que a gente recomenda de uma forma regular no pós-operatório, e aí sim esses pacientes eles vão estar sob um risco de uma complicação maior do que os pacientes que seguem tudo direitinho, mas a gente tem pacientes que seguem tudo direitinho e mesmo assim não evoluem bem no pós-operatório. Então eu queria trazer esse conteúdo para vocês. Por quê? Porque o processo de cicatrização é individual, a gente não tem controle direto, específico sobre ele, e o que a gente tenta fazer sempre que possível é tentar minimizar e diminuir a chance, o risco dessas complicações acontecerem, mas a gente não tem como a gente oferecer garantia de resultado em relação a um processo individual que não depende da gente.